Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Liberta Tarô, eu sou a Suelen e hoje vou fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendentes no signo de Gêmeos. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Se for o seu caso, te convido a assistir aos vídeos dos signos fortes do seu mapa. Ok, Gêmeos? A gente vai começar aqui com baralho cigano. É uma leitura para a semana, tá bom? Vamos ver o que as cartas vão nos dizer. Não esquece de curtir o vídeo, tá? Comentar se quiser, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a crescer, certo? Por favor, energia geral para os geminianos para a próxima semana. O jardim. Energia geral para os geminianos para a próxima semana. Viraram aqui duas cartas. A criança, a lua, criança tá vindo para muitos signos. A serpente, o navio, o urso, mais uma, por favor. Quero mais duas. A âncora e a torre. A semana pede para que, sim, tome-se cuidado com pessoas, tá? Que podem querer atrapalhar um caminho que você tá trilhando. Mas também eu não sei, parece que que essa carta do jardim, a criança e a lua, me dá uma sensação de que você tá... Não é só de que você tá indo para outro caminho, mas você tá talvez sendo um pouco confiante demais. Não sei se é confiante a palavra. Você tá confiando muito, tá? E tá certo, né? Quando a gente vai trilhar um novo caminho, seguindo aí nossa intuição, nosso coração e tal, a gente tem que tá ali, né? Disposto, animado, seguro. Mas, assim, cuidado com essa segurança toda, tá? Porque isso pode fazer com que você... Como é que a gente fala? Com que você coloque um véu, não lembro qual é a palavra, mas que você coloque um véu para as coisas que não são boas, tá bom? Principalmente quando se trata de pessoas, porque aqui eu tô vendo inveja e traição, tá? Inveja e traição nessa novidade, tá? E isso é uma novidade mesmo, assim, que vai trazer mudança ou física ou uma mudança, assim, de patamar, mas que de qualquer forma vai te levar para um momento de muita estabilidade, tá? Mais uma carta, por favor. É um momento transformador, a cruz e as nuvens. Então, mas vai ter gente que vai fazer de tudo pra acabar com a sua alegria, tá? Essa semana. Então aqui tá bem o alerta mesmo, assim, que é em algum lugar que você frequenta mais. Então pode ser no âmbito familiar ou de trabalho por conta da carta do jardim que fala, né, desses grupos de pessoas, tá? E a criança ali com a lua me vem falando de você tá agindo um pouquinho na ingenuidade, tá? Não faça isso. As pessoas podem até... Essa mudança que eu tô falando, às vezes você tá indo pra
momento melhor da sua vida e essas pessoas vão fazer de tudo pra te deixar pra baixo. Ah, mas isso não é tão legal. Ah, mas você nem é tão bom, tão boa nisso. Ah, mas não sei o quê. Mas o que tá bem assim. Tá muito forte isso assim, de que não vai ser só acabar com o seu psicológico, tá bom? Vai ser uma tentativa de acabar com você de várias maneiras, tá, gêmeos? Então é ficar mais ligado nisso, por quê? Porque você vai precisar ser forte. Porque apesar das pessoas causarem um dano, talvez tenha assim um certo dano aí, principalmente emocional, as pessoas vão tentar fazer as coisas, mas elas vão ser derrubadas do seu caminho, tá bom? Então, o que eu aconselharia, né? Cuidado mental, tá? Tem muitas espadas aqui. Então, assim, cuida do mental. Se apega à espiritualidade, certo? Se apega à espiritualidade. Conte com a espiritualidade nesse processo e com a montanha, que é os obstáculos. Os obstáculos, tá? Então, conta com a espiritualidade e também se você faz terapia ou tem alguém com quem você gosta, assim, de conversar, pra você se fortalecer, tá? Talvez essa semana seja um pouquinho punk. Vai ser algo que não vai durar muito tempo, mas que pode te abalar por bastante tempo, entendeu? Pode te abalar, então toma cuidado. Vamos ver o que o tarô fala pra gente, se ele confirma ou se ele... Mas assim, essas pessoas que querem te abalar é por pura picuinha mesmo, assim, gente que normalmente é isso, né? Gente que não pode ver os outros felizes, que já quer ir lá atrapalhar. E às vezes essas pessoas com quem você convive, que vão fazer isso, me vê isso também. Às vezes você quer expandir e elas te puxam para baixo com o discurso de que o que você tem hoje te traz estabilidade. Mas não é uma estabilidade, porque existe uma diferença entre estabilidade e estagnação, né? Talvez você esteja estagnado, estagnada, e essas pessoas estão falando que não, isso aí é estável, que se você for tentar o outro caminho que você quer, você vai passar perrengue. E talvez passe no começo, né? Porque as mudanças são assim. Mas nem todo perrengue é por mal. Às vezes o perrengue que a gente passa é o que vai levar a gente, vai fazer a gente voar na vida, né? Vai trazer o nosso caminho mesmo. Então tomar cuidado com quem você escuta também, tá? Se fortalece aí mentalmente e emocionalmente para fazer essa transição da maneira mais saudável para você, tá? Por favor, para os geminianos, uma energia para a próxima semana. O que o geminiano precisa saber nessa próxima semana? O dependurado ou o enforcado. Aqui é o enforcado mesmo. Olha aqui, eu vejo esse enforcado como você, tá? Uma pessoa que tá se sentindo sufocada, sufocado pela vida atual, meio sem saída e já, tipo, aceitei, né? O que mais? Rainha de ouros. Aí, mas a rainha de ouros vem falar, aceitou coisa nenhuma. E 10 de copas. Jamais vamos aceitar essa situação e ficar parado só olhando. A gente vai, faz e acontece sim, tá? Você vai fazer, vai acontecer e vai ficar bem. O que mais temos para os geminianos? 7 de ouros. 9 de espadas. Olha aí o dano psicológico. O que mais para os geminianos? Mais uma carta, por favor. 8 de copas.
2 de paus, cavaleiro de copas, a morte e o rei de espadas. Então não tem jeito, tá, os gêmeos? E no fundo do deck, o 8 de ouros. Então não tem jeito, tá? A mudança ela vai ser necessária e ela vai precisar de ação, tá? De ação. E sim, como eu disse antes, essas pessoas elas podem te trazer, né? Essas pessoas que te atrapalham, essa situação que te atrapalha, pode te trazer sim um dano psicológico, tá? Por isso que eu tô falando, cuida do emocional, cuida do psicológico, conta com pessoas bacanas aí pra te acolherem, pra te ajudarem, tá? Porque você vai precisar, não vai ser fácil fazer essa transição, essa mudança pro seu caminho melhor, vai te trazer aí um peso. Mas depois disso, né, a gente tem a morte aqui, né? Depois que tudo isso acabar, você volta aqui, ó. Cortando tudo que não te serve mais. O que mais? 9 de ouros. O mago. As de ouros. Então, aqui, ó, a morte, o mago. Então, assim, a partir dessa transformação, a partir dessa mudança, você vai, né, sofrer, vai ter um sofrimento aqui sim. Esse sofrimento é mental, tá? É a sua mente jogando contra você por conta do que essas pessoas estão falando e estão fazendo. Esse jogo psicológico vai existir, tá? Esse jogo psicológico vai existir, então esteja preparado, preparada para isso, os gêmeos. E só que depois que isso passar, você vai perceber que você sempre teve as ferramentas para fazer o que você queria. Você sempre... Aqui a gente tem o mago com as de ouros, então assim, você tá com a faca e o queijo na sua mão. A única coisa que pode te impedir é se você der ouvido a essas pessoas que ficam jogando com o psicológico dos outros. Que ficam jogando com o seu psicológico, tá bom? Não aceitar mais a situação como ela está, tá bom? Não aceitar e não aceitar que os outros digam pra gente quem a gente é. Porque a gente tem essa mania, né? A pessoa fala que você é isso, você acata, e aí você passa a vida inteira, nossa, eu sou isso. Eu sou isso. Ah, mas é que eu sou assim mesmo. E você não vê uma possibilidade de você ter outros atributos. Porque às vezes, por exemplo, quando alguém fala, fulana é muito ansiosa, fulana é muito ansiosa. Só tá focando no pejorativo, né? No que não é muito bom. Mas não fala que a fulana também é super proativa. Que ela vai e faz, acontece. Que às vezes a ansiedade é só um traço da personalidade. Eu não tô falando da ansiedade patológica, tá? Tô falando quando falam, você é muito ansioso, você não espera as coisas, né? Então essa ansiedade saudável e natural, tá? Mas não falam que a pessoa vai e faz, acontece, que ela é produtiva, que ela resolve os problemas, às vezes não só os dela, como dos outros, porque o lado bom as outras pessoas não querem mostrar. E aqui tá falando justamente para que você procure estar com essas pessoas que vejam o lado bom da situação, que vejam o lado bom da vida e que vejam o seu lado bom, tá? Porque às vezes a gente faz isso com a gente também, né? A gente fala, eu sou muito, sei lá, sistemática. Eu sou muito sistemática. Só que ninguém fala que você é muito organizado, organizada, que você faz as coisas darem certo porque você consegue organizar algo do começo ao fim e isso contribui com todo mundo, né? Então, não deixar que as pessoas falem quem a gente é. Porque você é muito sistemático. Sim, mas ser sistemático é o que faz também traz, né, seus benefícios. E esses benefícios, eles não ficam só pra mim, eles também resvalam nos outros, né? A gente não é uma coisa só, tudo faz parte desse caldeirão, né, maravilhoso que é a nossa personalidade. Certo, gêmeos? Vamos ver que mensagem final para os geminianos para essa próxima semana. O julgamento e o 9 de copas. Então, o julgamento ele também fala de finalizações e fala de você encontrando
São finalizações a partir de fatos, né? Finalizações a partir de percepções, tá? Então você percebe como as coisas estão acontecendo para você e como isso te afeta, como os acontecimentos te afetam, tá? Então aqui finalização com 9 de copas, então assim, não tem dúvida, é uma finalização para um bem, tá? É uma finalização para o bem-estar, mas aqui reforça o cuidado com o emocional e com o mental, tá bom? Gêmeos, você vai realmente a partir desse autocuidado, você vai conseguir, assim, colocar em prática o que você quer, sem deixar que essas pessoas causem muito estrago, tá? Mas controlar essa ansiedade. Uma última carta aqui. Uma última carta para... com esse julgamento e esse 9 de copas. Uma última cartinha, por favor, que eu quero ver um negócio. A carruagem, tá. Então, não tem dúvida, tá bom? Essa mudança, ela precisa acontecer e ela vai ser rápida, ela vai acontecer mesmo. E você vai, sem olhar para trás, pro seu lugar de direito. Certo, gêmeos? Bom, isso é o que eu tenho pra você. Que leitura, hein? Isso é o que eu tenho pra você. Se gostou desse vídeo, ficou até o final. Curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima leitura, certo? Beijo.